forte para vocês. Isso aqui vai mexer com vocês. Avança. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Então Satanás, ele viu que o primeiro ataque, que ele distorceu a palavra de Deus ali no primeiro ponto, não deu certo. Ela vem e corrige a serpente e fala exatamente o que Deus tinha dado para ela. Só que agora Satanás fala para ela, começa a levar ela para o campo do desconhecido, no campo da dúvida. Então o que Satanás primeiro fez? Primeiro ele trouxe uma distorção para ver se ela ia captar, ia pegar na primeira picada da serpente, e não foi dado. Ela não aceitou. A segunda tentativa de Satanás foi o quê? Eu vou colocar uma dúvida nela agora. Olha a grande dúvida com o diabo. Esta aqui é uma das portas mais prejudicial para a sua comunhão com Deus, para o seu crescimento e a sua vida. É a dúvida. O diabo, quando ele começa a dividir um casal, ele começa a colocar dúvida. A pessoa coloca desconfiança sobre ela, começa a duvidar do comportamento da outra pessoa e ter desconfiança. Agora, o que acontece com Eva? Eu quero que vocês prestem atenção, reflita, porque para esta mulher tocar naquele fruto e pegar, é porque algo entrou no coração dela. Aconteceu uma coisa muito séria que acontece com muitos aqui. Ó. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Avança. E a serpente diz: ora, Deus sabe. Agora Satanás fez uma afirmação sobre a pessoa de Deus, e Deus não está ali. Esse que é o problema, as pessoas falam no nome de outras. Esse é o problema. O apóstolo falou de você, coisa que eu nem falei delas. E outra, já fica online aqui. Se alguém falar que eu falei alguma coisa para outra pessoa, traga até mim imediatamente. Eu não perco tempo com isso. Eu já vi pessoas usar o meu nome. Já tive líderes na minha rede, já passou, já, graças a Deus, não estou mais com a gente. Pessoas que usavam o meu nome, a minha influência, para tirar dinheiro de outras pessoas, para repreender severamente as pessoas que falavam que eu que mandei exortar as pessoas. E ainda impedir elas de vir até mim. Vocês estão me ouvindo? Toma cuidado com esse negócio. Fulano de tal mandou falar de você isso aqui. Toma cuidado com isso. Ali você vai ver, Deus não está ali, entre aspas, e está a mulher e a serpente falando sobre Deus. E julgando o caráter da palavra de Deus. Porque a serpente colocou em queixa agora a autenticidade do amor de Deus, da palavra de Deus, sugeriu a ela uma dúvida. E agora acontece aqui. Ora, Deus sabe que no dia que comeres, os vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Volta à versão correta. A versão aqui, a Almeida, está mais correta, tá? Tá no hebraico, está assim, ó. Vocês serão como deuses. Como Deus. Agora, qual é a grande tática do diabo ali? Satanás está transferindo para a humanidade agora. O pecado original está ali, ó. Os vossos olhos se abrirão e serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Aqui que nasce a idolatria. O homem e a mulher já tinha sido feita a imagem e a semelhança de Deus. Eles já eram como Deus. Eles já eram Elohims. Mas Satanás, a queda, o que provocou a própria queda de Satanás, está exatamente ali, porque Satanás diz, em livro de Isaías, capítulo 14, subirei acima das estrelas de Deus, me assentarei à destra do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás queria ser como Criador. Não só Deus. Ele queria ser o Criador, ele queria usurpar o lugar de Yahweh. Ele queria ser igual ao eterno Criador. E assentar à destra do trono de Deus, no lugar do norte. Um dia eu já preguei isso para você sabe. Então o que Satanás fez agora? Falou assim, ó, vou colocar uma dúvida e vou dar a ela exatamente da mesma semente que eu caí. A transferência da iniquidade original. Fazer o homem achar que ele é Deus e desvincular o homem da dependência de Deus. Agora o que acontece? E sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então exatamente o motivo da queda do diabo, ele colocou esse mesmo tropeço em Eva. Porque o desejo de Satanás era ser exatamente como o Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Agora me diga, por que Eva aceitou? Qual foi o motivo? Agora, o que leva Eva a dar ouvido à serpente?
Porque a serpente contrariou novamente a palavra de Deus e a serpente falou para ela: não é nada disso. Deus sabe que vocês não vão morrer. E seus olhos vão se abrir, vocês serão como ele. E foi nesse exato momento que a serpente conseguiu acesso nela. Anote aí para você nunca mais esquecer dessas coisas que eu vou falar para você. Mesmo quando ela respondeu, bem, é possível que ela questionasse a bondade de Deus. Eva começou a pensar sobre a bondade e o amor de Deus. Algo está acontecendo aqui agora. Para ela duvidar do que Deus tinha falado e aceitar o questionamento de Satanás, é porque ela começou agora a colocar em questão uma coisa. Deus não falou para ela por qual motivo ela morreria se ela comesse. Deus falou assim, ó, não come. Se você comer aquele fruto, você vai morrer. Eles não sabiam o porquê. A dúvida nasceu porque eles não sabiam o porquê. Então foi nesse exato momento que ela, peraí, Deus nunca me explicou o porquê eu não podia comer aquele fruto. Ele só me ordenou, não coma. Agora Satanás ele entra no campo da dúvida e do desconhecimento. É onde o diabo pega muito dos crentes. Porque quando você está em processo de obscuridade, que você não está entendendo a coisa, é quando você começa a questionar e duvidar de Deus. Quando as coisas não ocorrem no seu tempo, do seu jeito, quando você esperava acontecer e a coisa não aconteceu, você começa a questionar Deus. Porque você fica sem entendimento. O que fez a mulher aceitar foi assim, peraí, isso aqui eu não entendo. Isso aqui eu não sei. A dúvida despertou a curiosidade nela. Toma cuidado, curioso. Então, o que nasceu nela? Ele usou a capacidade do próprio ser humano de interpretar as coisas, como muito inteligente ela era. Ela chegou num ponto que ela ficou raciocinando. Ou seja, Satanás levou ela ao campo do raciocínio. Ela saiu agora, olha só, ela começou a tentar interpretar algo independente de Deus, da palavra de Deus. Ou seja, ela saiu do campo da palavra para o campo do raciocínio. E como Satanás começa a pegar o ser humano na terra, começa a fazer você duvidar, você raciocinar demais. Todas as guerras que você na vida, você começa por quê? Se questionar e ficar raciocinando. Como é que isso aqui vai acontecer? Senhor, Deus, 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 Deus. É ou não é? Porque o diabo ele sabe que você não consegue resolver suas soluções do seu próprio pensamento. Você é limitado demais. A sua mente é pequena demais. Ele diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então, quando ela sai do campo da obediência da palavra, da luz, onde ela tinha repreendido a serpente, corrigiu a serpente. Ela ainda estava firmada. Mas no momento que ela entrou para o campo do raciocínio, peraí, e começou a duvidar, ou procurar entender o motivo pela qual Deus não te dá de explicação, a curiosa vai, e a mulher curiosa, né? E mulher, meu filho, não aguenta falar de segredo. Pô, tem um segredo, a mulher fica doida. Tu já viu como é que a mulher? Ansiosa para saber as coisas? Quer saber de tudo? E desculpa, por isso que a mulher fofoca mais mesmo, porque a mulher gosta de saber de tudo. E a mulher quer saber de tudo, ela quer saber de tudo, quer saber que Deus não tinha falado para ela. Então, se uma coisa que Deus falou não deu motivo, não explicou a mais, porque não era tempo. E para que ela pudesse compreender o que Deus ensinaria para ela, ela teria que comer da árvore da vida. Eles teriam que continuar na evolução deles, na obediência. Até que chegasse o tempo que eles teriam a autoridade de derrubar a serpente. Derrubar a árvore do bem. Eles iam cortar do jardim de Deus, ó. Então, quando Deus criou o homem, ele criou um homem com propósito para cortar a árvore, arrancar Satanás do reino dele. Porque você vê mesmo na história de Jó, Satanás tinha acesso lá na sala do trono. E ele acusava os irmãos com o livro de Apocalipse, capítulo 12, dia e noite, diante de Deus Altíssimo. Porque, querendo ou não, ele era ungido e tinha um acesso específico.
O acesso, Satanás só caiu, perdeu, quando Jesus veio. Tirou o direito legal. Por quê? Porque quando Adão perde o acesso ao jardim do Éden, que é o lugar da eternidade, os céus e terra eram uma só coisa, estava conectado. O céu estava na terra, meu querido. Adão foi expulso. E ele perdeu o direito para quem? De governar. Satanás. E ele falou para Jesus: isso tudo me foi dado. Dou quem quero. Porque Satanás, ele usurpou, agora ele tomou o lugar de autoridade de Adão dentro do jardim. Agora você vê o homem sendo expulso, mas a serpente não foi expulsa do jardim. Aí o diabo assim: tirei o teu filho daqui. Tem muita coisa bacana, né, pra falar ainda, hein? Então eu falo pro seu irmão: toma cuidado com a porta da dúvida. Você quer ver como o diabo pega muitos de vocês e você não percebe? Você vem pro culto. Pô, por que todo mundo sente e eu não sente nada? Então cheio de diabo? Eu não sinto nada, Deus não está olhando para mim? Você começa a duvidar de Deus, da palavra. Quando você começa a olhar para você, quando você começa a questionar, quando você fica olhando para a tua situação, quando as coisas não estão caminhando do jeito que você quer, você está buscando a Deus, você vai ler, você vai naquela fé, você vai buscando. Aí quando passa o tempo, você não consegue as coisas no seu tempo, a dúvida vem. Quando as coisas não estão do seu jeito, você começa a duvidar. Desculpe, você está duvidando de Deus. Imagine de mim. Imagine de mim. As pessoas, elas vêm aqui, vem um monte de gente, mais de 80% aqui caindo no rio do vinho novo, elas ainda duvidam. Posso que é o diabo. Então tá 80% de uma igreja. Tudo... Não, é engraçado, o diabo ri bonito assim. Vai ver a macumba lá, a macumbeira na pombagira pra tu ver. Vai ver o tranca-rua. Vê o Zé Pilintra rindo. E uma cara feia. Cara, tu vê as pessoas brilhando no espírito. A coisa mais linda, o rosto da pessoa fica. Aí você não conhece a palavra de Deus, né? Não conhece o que é o mover do Espírito de Deus. Deus dá alegria. E o diabo, ele quer roubar a sua alegria, meu querido. E Deus dando alegria, a pessoa ainda que tem a capacidade de estar dentro da casa de Deus e ainda questionar o mover do Espírito. Vai para a Bíblia e vai ler o que você acha. Não perguntou a Deus o problema se Eva voltasse. Papai do céu, me explica aí que eu não estou entendendo. O problema é que as pessoas querem questionar Deus, o mover de Deus, as coisas de Deus, nem pergunta para Deus. Se você tem dúvida de mim, pergunta para Deus que ele vai falar de mim para você. Acabou. Aí você vai no conhecimento da serpente, você quer na sua razão, na sua lógica. Aí o diabo coloca dúvida em você. Quer saber se eu sou homem de Deus? Vá lá no teu secreto e ora com Deus lá. Aí pergunta para ele se eu sou ou não sou. Um dia tem um grande homem dessa nação, um homem de Deus. O Senhor, numa noite, me revelou e os anjos veio falar comigo. Ele subiu diante do trono para perguntar sobre a minha vida, quem eu era. E os meus anjos desceram e falaram assim: vamos lá falar para ele quem você é. Aí no outro dia, esse homem aqui me liga e tem uma visão, falou assim: ó, tem um grande homem de Deus que foi diante de Deus perguntar sobre você. E a gente nem tinha se comunicado naquela noite. E Deus revelou a ele também. Vai, meu filho, aqui tem intimidade com Deus, ele tá vendo, tá? E eu sei quem é. E Deus me revelou ele. Vocês estão me entendendo ou não? Então, quando você tem dúvida de uma coisa, meu querido, toma cuidado. Porque o Senhor me deu toda essa palavra, até onde eu cheguei aqui, de várias portas que eu falei. Vocês prestaram atenção, ministério? Você viu quanta coisa, quanto diabo já bati aqui hoje? Quanta porta do inferno já estamos fechando contra a sua vida aqui dentro hoje? Eu estou te falando sério. Se você observar, já passando por várias, você apanhou sem perceber. Eu estou falando sério, a gente apanhamos aqui, a gente foi corrigido e nós não vimos. Agora me diga, uma das portas que mais destitui as pessoas, que a gente abre para o diabo, é a dúvida. Se Deus existe, por que tantos males no mundo? Pô, não entendo Deus, por que Deus cria o homem, coloca a mulher, ainda coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim e fala para não comer? Eu não estou entendendo isso. Deus não colocou aquela árvore ali. E não era uma árvore. Era um ser que oferecia a falsa luz.
Eram os falsos frutos de luz. Ela estava ali, Satanás. Quando Eva e Adão foi criado, olharam para Satanás e falou assim, ó, não dê ouvido a ele e não aceite a proposta dele. E o conhecimento dele é o conhecimento destituído de mim. Aqui nasce a idolatria. Porque Satanás sugeriu à mulher para que eles fossem como Deus, conhecedor do bem e do mal, independente. Isso é idolatria. Então, aonde há desobediência, aonde há insubmissão, aonde você não concorda com Deus, há uma idolatria em você. Você quer ser o próprio Deus da sua vida. Um dos maiores erros de tropeço que nós podemos cometer é duvidar do que Deus tem falado para nós. Quem está comigo, aplaude o Senhor Jesus. 10, 15. Fica de pé. Fica de pé. Fala obrigado, Jesus. Fala, precisamos dar por fé. Você acredita que eu cheguei no ponto onde eu ia falar de obstinação e nascimento da idolatria agora que vai começar? Infelizmente, o tempo foi muito curto, foi muita coisa que Deus falou aqui. Mas se Deus me dá um dia, eu talvez consiga pregar sobre isso. Quer me ouvir? Fala pro seu irmão, fecha as portas pro diabo. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele foi tentado exatamente dentro da grande necessidade da carne dele, de comer. Ele estava com fome e teve fome. Quando ele teve fome, Satanás desceu. Olha como a porta para o diabo ela abre. Provisão ou tentação? Você escolhe. O diabo veio exatamente onde Jesus precisava de provisão. E o diabo atacou ele em duas coisas. Questionando a palavra. Se ele era ou não o Filho de Deus. A mesma coisa que ele fez com Eva. E a mesma porta que ele sempre vem tentar abrir em você. A dúvida para gerar questionamento na sua vida. Você duvida do perdão dele, você duvida de muitas coisas dele. Enquanto você continuar caminhando com dúvida, você não vai ir bem. Você, uma hora ou outra, você vai ter que decidir na tua vida. Eu vou andar pelo caminho da verdade. Eu não duvidarei da tua bondade. Eu não vou duvidar que tu é o Deus que provê na minha vida. Eu não vou duvidar que eu sou teu filho. Eu não vou duvidar que tu já me deu o Espírito Santo. Não vou duvidar o que você fez na minha vida. E a gente está anos no Evangelho, batizado com o Espírito Santo. Fala em línguas e vive duvidando de Deus. Isso é uma desonra. Isso é uma grande desonra. Eu queria falar sobre idolatria e obstinação. Não dá para falar. Isso aqui é muito poderoso que eu ia falar com vocês. Isso é muito poderoso. Então, qual foi a grande tentação? A oportunidade de ser como Deus, mas acabou sendo sujeito à escravidão. Trouxe escravidão à própria criação de Deus. Então, o que é idolatria? Entronizar-se a si mesmo no lugar de Deus. É esse que é o problema. Quando você age na independência, você entroniza você mesmo no lugar de Deus. Você para de andar sobre a palavra e obediência. É isso que Satanás quer. Então, quando a Eva aceitou e tomou do fruto, ela aceitou debaixo de uma proposta. Ser conhecedor do bem e do mal e ser como Deus. Aí nasce o surgimento da idolatria. Satanás queria o lugar de Deus e queria ser adorado pelos anjos de Deus. Agora você imagina o que eu vou te ensinar aqui agora. Eva tinha muito bem a consciência, quando ela via Deus, ela conhecia quem Deus era. Quando o Altíssimo chegava, ela adorava Ele. Quando Ele chegava, ela temia, ela reverenciava Ele.
Ela sabia muito bem quem ele era. Então, o que nasce no coração dela? O desejo de ser como Deus. Ser idolatrado, reverenciado, servido e ter poder. Independência. Então, naquele momento, ela questionou, teve uma dúvida, porque ela não compreendia por qual motivo ele não me disse para não comer desse fruto. Sabe o que significa isso? Duvidou de Deus. Satanás deu a ela a semente dele, a dúvida, chamada grande mentira de Satanás. Por que a humanidade duvida tanto do seu Criador e de quem Deus é? Porque está ligada à raiz do pecado original na raça humana, a rebelião. Isto é rebelião. Então você não percebe que às vezes sobre a própria palavra de Deus, ou que Deus te falou alguma coisa, o diabo vem sugerir uma distorção para você. Tome cuidado com as antecipações debaixo de pressões. Porque quando você precisa de provisão, o diabo trará uma tentação. Quando tiver uma provisão, quando você precisar de uma provisão de Deus para o seu casamento, uma provisão para o seu sentimento, uma provisão para melhorar algo, uma provisão para corrigir um problema da tua vida, uma provisão para pagar a tua dívida, o diabo vai te sugerir algo. Vai fazer você usar o poder da independência. Se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Deus sabe, se você comer, você não vai morrer. Pode comer. Você vai ser igual a ele, você vai ser tão poderoso como ele. Idolatria é isso. É ausentar o Criador, a falta de reconhecimento que ele é. E por que idolatria está ligado à imoralidade e ao pecado sexual? Porque é ficar nua. Agora você imagina, ela está no Éden, na eternidade, nua, exposta à nudez. Ela leva essa nudez para Adão. Dali em diante é muita outra coisa para falar para vocês. O Senhor tem me dado isso, Ele me abriu o meu espírito, dentro do meu espírito, a capacidade de interpretar essas coisas e saber essas coisas. Isso é muito profundo. Segura aí que eu vou falar para vocês, só para dar a cerejinha para vocês. Gênesis, capítulo 5. Fala, repete comigo. Eu tenho que tomar cuidado que as tentações não me levem à idolatria. Okay. Gênesis 5, 4. E o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enós. Fala, Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete gerou 800, depois viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todavia. Deixa eu ver até aqui. Pronto. Vai no versículo para mim. Não, continua aí mesmo, continua o versículo. Versículo 8. Não, coloca para mim na versão. Desculpa, coloca na versão Almeida para mim. Ok, volta ao versículo agora. Voltei a nós de novo. Verso 7? Ok. Gerou nós. Fala, nós. A palavra. O significado do nome nós significa homem. Enós, a linha hebraico, é literalmente a palavra homem. Diferente de Adão. Ok? De Adão, de terra vermelha, etc. E diferente de humanidade. Fala comigo. Homem. Ok. Agora escute o que eu vou te falar para vocês. Agora vai dizer aqui para vocês. Sobre nós. E depois do nascimento de nós, Sete gerou quantos? Gerou filhos e filhas. Ok. Agora observe isso aqui. Depois do nascimento de Cainã, Enós, versículo 10, viveu 815 anos, gerou filhos e filhas. Ok. Deixa eu só puxar uma parte aqui que agora tá meio complicado. Aqui. Você vai ter que puxar para mim a versão
Essa versão não está puxando para mim corretamente, nem na King James aqui. Eu vou ter que puxar uma versão mais próxima do original. Mas resumindo para vocês, eu não estou conseguindo puxar aqui o versículo para vocês aqui agora. Talvez o Espírito Santo também já me cortou aqui para falar para vocês. Enós, fala Enós. Eu descobri algo. E eu não sei se Deus está permitindo também falar isso agora, porque eu acho que o tempo não vai dar para me falar. E se eu abrir isso para vocês, vai ser difícil fechar isso para vocês. Ok. Não tem como eu falar sobre isso agora. Não tem como. Enós foi aquele que invocou o nome de Deus. Coloca para mim agora o versículo, quando Enós, coloca Enós, quando invocou o nome de Deus para mim. Bem rapidinho na tela. Você sabe o que os tradutores não colocaram nessa versão, e isso eu achei em hebraico. E depois eu tive que, quando eu acho essas coisas na Bíblia, eu tenho que ir, às vezes, um pouquinho mais longe. Eu descobri algo na raiz da palavra. E depois eu vou pesquisar um pouquinho mais dentro da própria teologia judaica. Não teologia como aqui no Brasil, não tem nada a ver com a teologia cristã, não. Para entender o que os grandes mestres escreveram no Talmud sobre isso no passado. Enós. Então nós começamos a invocar o nome do... Sabe por que os tradutores colocaram que Enós começou a invocar o nome do Senhor? Ah, desculpa, eu tá em Gênesis... Ah, tá em Gênesis 4:26. Desculpa, eu tinha perdido o versículo. E é engraçado. Sabe por que os tradutores colocou que ele começou a invocar o nome do Senhor? Porque literalmente a palavra ali é blasfemar contra o Senhor. Ele começou a se levantar contra o Senhor. Então, quem é Enós pelos grandes sábios? E eu tive que pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E realmente eu acabei descobrindo uma coisa que... E Deus me permite ensinar isso para vocês, para abrir o entendimento de vocês. A palavra evocar, ela vem também de gritar, clamar alto. Começou, veio de charlar, profanar. Então, ele era um profanador. Isso está ligado até os próprios grandes mestres. Eu vi os maiores nomes dentro dos conceitos dos grandes rabinos falando a mesma coisa. Enós, ele foi um que começou a contaminar a geração dele. Houve uma guerra dentro da geração por causa de Enós. E exatamente aquele que começou a profanar, cara e outra palavra que está em hebraico aqui, shalal carara, começou a profanar em alto tom, a declarar. Então dali em diante você vai ver que há um percurso da humanidade que não vai bem depois. Então o que significa? É chamado o pai da idolatria. É nós. Foi aquele que foi o grande promotor da idolatria nas gerações. Houve uma grande queda na geração de Sete dali em diante. Houve uma guerra, uma queda. Houve grandes homens de Deus depois, que foi Enoque que invocou. Sempre houve. Depois da queda da humanidade, homem que invocava, nasce um vai para a descendência da serpente, outro para a descendência espiritual. Sempre houve uma guerra, um conflito. Mas eu não estou aberto para me falar nada sobre isso aqui agora. Amém? Já ensinei isso antes para vocês. Mas de tudo que eu estou falando para você hoje, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra você. A minha oração aqui agora, e nós temos poucos minutos, me perdoem, mas eu tinha que trazer uma mensagem dessa para vocês. O horário foi bem extenso. Estou tentando não acontecer isso, mas é quase impossível para mim. Amém, amém? Quase impossível. Mas Deus vai me dar graça ainda para me conseguir trazer ainda mais rápido a palavra para vocês. Quando nós estamos em dimensão de glória e aceleramento, a gente prega coisa muito profunda, muito rápido. Mas quando nós estamos ainda entrando em uma dimensão, fica mais difícil, nós temos que ir bem mais calma, até que você assimile os pontos e entenda o que Deus está falando com você. De tudo que eu falei aqui, você percebeu algumas portas que Satanás está lutando contra você. Né? Fala para o seu irmão, tome cuidado com a independência, com a insatisfação, com a dúvida, com as palavras que você fala. Quem entra na sua vida? Onde você toma a Santa Ceia? Como você está tomando a Santa Ceia? Você tem que entender que você... Perceba o que eu estou dizendo. As pessoas ingerem morte sem perceber que estão morrendo. É igual comida que você come. Vai comendo glúten a vida inteira. Mas chega uma hora que a conta chega. Você está ingerindo veneno. Está ingerindo morte. E você não percebe. É igual a Coca-Cola que você tomava. Você estava ingerindo a substância venosa.
que é pior do que o terro do cigarro. E estava destruindo seu corpo, ingerindo morte. Mas um dia a conta chega. Essas portas, elas abrem morte para você. E você sabe muito bem, quando você abre uma porta para Satanás, você começa a sentir uma morte, você se desconecta do Espírito. Há uma desconexão do Espírito, e você começa a ficar sensível ao seu próprio desejo da carne. Você é persuadido dos seus sentidos. Seus sentidos estão debaixo de uma persuasão. A morte está lutando contra você. O diabo só tem um jeito de vencer você. É se você abrir a porta para ele entrar. Porque Jesus já venceu isso por você. Mas muitos cristãos, que chamam cristãos, eles dão voluntariamente a Satanás o acesso à vida deles. Isso é muito perigoso. Amém? Você quer receber uma oração agora? Amém, amém? Toda vez que você vir no culto, ou culto de quinta, já vem preparado. Vou estar um pouquinho mais tarde. Já avise seu marido em casa, avise as pessoas em casa. Amém? Vocês querem que eu comece o culto às 6 horas da tarde? Para quem trabalha é assim, né? Mas quem é patroa, aí você fala assim, mas o povo lá sofre. Mas quem dera eu pudesse começar. Mas eu acredito que vai chegar um tempo que eu vou pregar praticamente só os domingos, 3 cultos ao domingo, sábado com vocês. Porque já não vai dar mais para segurar. Vai chegar um tempo que você vai começar as pessoas a chegar aqui na porta e manifestar. Vocês vão ter. Aí é como você começar a pregar a palavra já é 10 horas da noite. Está chegando. Está chegando. E nós vamos ver a verdadeira libertação sobre nossas vidas.